Uai. Olá, seja bem-vindo ao Boletim Câmara. Aqui você fica por dentro de segunda a sexta-feira das principais notícias do dia. Começa agora, ao vivo, nossa primeira edição de segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Mais uma semana começando, eu desejo que seja muito produtiva, cheia de coisas boas e muita notícia com a sua companhia aqui no Boletim Câmara. Todo bom taubateano conhece os símbolos municipais, a bandeira, o brasão e também o hino da nossa cidade. Esses símbolos representam a identidade e a história do município e têm a função de destacar as características culturais, históricas e econômicas da comunidade. Esse é o tema da matéria de hoje, feita pela nossa estagiária Ariane Viana. Você sabia que até 1972 Taubaté não tinha uma bandeira? E que naquele mesmo ano, o prefeito Guido Miné iniciou o processo para a criação de um hino que foi interrompido e finalizado somente 13 anos depois? Detalhes da história da bandeira, do hino e do brasão de Taubaté estão registrados no site da Câmara Municipal, numa seção chamada Símbolos Municipais, dentro do menu institucional. A bandeira, o brasão e o hino são símbolos de Taubaté, de acordo com a Lei 2.253, de 1987. O desenho básico da bandeira de Taubaté é uma referência à bandeira nacional, com a diferença das cores. Aqui foram usadas principalmente o branco e o azul, uma referência às origens da nação brasileira, Portugal. O brasão traz elementos como as montanhas, o rio Paraíba, o bandeirante e o soldado, além das referências às principais culturas do município, o café e o arroz. Agora o hino tem uma história ligada profundamente às origens da cidade, aos bandeirantes que saíram daqui, à formação industrial e à consolidação de Taubaté como polo universitário. Ao final, o poeta apresenta uma cidade enraizada em sua história e tradição, mesmo com o crescimento urbano e a expansão do concreto, e termina com um elogio. Taubaté manteve sua identidade desde os primórdios do Brasil. O site da Câmara conta a história de criação de cada um desses símbolos, seu significado, as imagens, no caso da bandeira e do brasão, e a letra e música, no caso do hino. Esses símbolos municipais ajudam a fortalecer o senso de pertencimento e também de identidade dos moradores. Um pouquinho de história boa para a gente começar muito bem a semana. Obrigada, Ariane. E se você que está nos acompanhando quiser participar conosco aqui do nosso Boletim Câmara, você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, que é o DDD 12 3625 9525. Você pode mandar a sua opinião sobre as matérias e também as notícias que nós trazemos aqui, mandar fotos da nossa cidade, mandar a sua foto acompanhando o nosso Boletim Câmara e também a sua mensagem para nós. Fique à vontade para participar aqui do nosso programa. E seguimos agora com as informações sobre o trânsito para você que vai utilizar as principais rodovias que cortam a nossa cidade. Floriano Rodrigues Pinheiro, sentido Serra da Mantiqueira, segue com o trânsito livre e boa visibilidade. Movimento um pouquinho maior ali no trecho de Pindamonhangaba, como você pode conferir aí nas imagens. Agora, a rodovia Oswaldo Cruz, sentido Litoral Norte, não tem relatos de congestionamento e a viagem segue tranquila. Todas as imagens que vocês estão vendo aí na tela são da DR, que é o Departamento de Estradas e Rodagem. Já a rodovia Presidente Dutra registra alguns pontos de mais movimento ali no trecho de São José dos Campos. Mas ainda assim a viagem segue sem problemas e sem congestionamento. Essas imagens que você confere aí na tela são ao vivo e todas as informações são da CCR Nova Dutra, a empresa que administra a rodovia. E agora seguimos com as manchetes dos principais jornais da nossa região e do Brasil. O Vale destaca: trabalhadores fazem assembleia na GM para definir paralisação. O movimento dos trabalhadores foi uma resposta à demissão de cerca de 50 funcionários pela empresa. Diário de Taubaté destaca: bandeira tarifária de energia volta a ser verde sem cobrança extra. Segundo a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, as condições favoráveis para a geração de energia elétrica no país permitem a adoção da bandeira sem a cobrança extra.
O G1 traz como manchete: tempo seco. INMET faz alerta para baixa umidade do ar no Vale e região nesta segunda-feira. Segundo o alerta, classificado como perigo potencial, há chance de umidade do ar chegar a 20% em ao menos 31 cidades da região. No cenário nacional, a Folha de São Paulo destaca: a Amazônia vive recorde de incêndios em 2 décadas. Brigadistas se preparam para seca extrema. Apesar de queda no desmatamento, floresta enfrenta disparada de fogo. E por fim, a manchete do Estadão: Brasil ganha 3 medalhas em 17 minutos e dá show na ginástica no segundo dia em Paris. Skatista Raíssa Leal e judocas William Lima e Larissa Pimenta confirmaram lugares no pódio em sequência alucinante para o torcedor brasileiro. Rebeca Andrade vai a 4 finais. 3 leis entraram em vigência agora no primeiro semestre de 2024 para oficializar alterações no quadro de servidores municipais de Taubaté. Quem traz as informações é o repórter Lincoln Santiago. Com a aprovação da Câmara e a sanção do prefeito, 3 leis municipais fizeram mudanças no quadro de servidores municipais. E uma 4ª lei alterou regras para a contratação de professores na Universidade de Taubaté, a Unital. Com relação ao funcionalismo municipal, foi criado o cargo de agente de trânsito, que unificou as funções do agente fiscal de transporte público e do agente fiscal de transporte coletivo. Além disso, foram criadas 40 funções de confiança de professor coordenador e alteradas as competências das funções de confiança de coordenação técnica. Já o Estatuto do Magistério da Unital passa a exigir o título de especialista para novos professores ingressantes. Os professores que já são efetivos da universidade e não possuem um título de especialista somente terão direito à promoção na carreira após a conquista do certificado. Essas leis já estão em vigência e o conteúdo completo está no site da Câmara. Para conhecer a legislação municipal, você pode acessar o portal aqui da Câmara de Taubaté, que é o câmara.taubaté.sp.gov.br. Em seguida, você clica no menu Legislação. Lincoln, eu agradeço por você nos atualizar com essas informações. E agora nós seguimos o nosso Boletim Câmara com a previsão do tempo. Essa segunda-feira vai ser de temperaturas elevadas, assim como ontem, domingo. E as máximas chegam aos 29 graus no período da tarde. A sensação térmica pode ser ainda maior em razão do sol, que brilha forte sem nuvens no céu hoje, viu? E olha, essa semana pode ser um pouquinho confusa quando o assunto é clima. Amanhã nós podemos ter uma queda brusca de temperatura, mas na quarta-feira o tempo volta a esquentar de novo. Mas na segunda edição do Boletim Câmara, a gente fala mais sobre a temperatura para amanhã. Agora a gente vai falar sobre hoje, segunda-feira. As mínimas chegam a 13 graus e os ventos podem chegar a 12 quilômetros por hora no final do dia, ali por volta das 6 horas da tarde. E a baixa umidade do ar acendeu um alerta amarelo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Esse alerta acontece quando a umidade do ar fica entre 20% e 30%. O INMET avisou ainda que há risco de incêndios florestais e também à saúde. Isso porque a umidade relativa do ar ideal para a saúde do homem é de a partir de 60%. Então, vamos às recomendações. Beba bastante água, evite esforço físico nas horas mais secas do dia e também evite exposição solar sem proteção. Não há possibilidade de chuva para hoje. E o presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional nesse domingo e disse que o mundo voltou a acreditar no Brasil como resultado de uma diplomacia ativa e altiva do governo brasileiro. Em pronunciamento à nação, Lula fez um balanço de 1 ano e meio de gestão, citando conquistas econômicas e sociais e também apontando a reinserção do país no cenário internacional. O Brasil está na presidência do G20, que é o grupo composto por 19 países e União Africana e União Europeia.
Ele citou propostas no Brasil, no bloco do G20, como a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a taxação dos super ricos. Em 2025, o Brasil também vai sediar a reunião dos BRICS, que é o grupo composto por 10 países em desenvolvimento, e a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, o COP30, que vai acontecer em Belém. Entre os destaques da atual gestão, o presidente citou ainda o crescimento econômico, controle da inflação, a retomada de programas sociais e de investimentos e a geração de empregos com carteira assinada. Durante o pronunciamento, o chefe do executivo citou também o resgate de políticas de proteção de minorias sociais, a priorização da proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento de políticas com foco na transição energética para o combate às mudanças climáticas. As informações são da Agência Brasil. E para você que ficou com a gente até aqui, essa foi a nossa primeira edição ao vivo desta segunda-feira, dia 29 de julho. Eu retorno logo mais na nossa segunda edição com mais notícias para você aqui na TV Câmara Taubaté. Tenham todos um ótimo dia, uma excelente semana e até mais.